Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu ambiente de enriquecimento. Aqui quem fala é Igor Carboni e vou guiar você por mais um capítulo na nossa saga sobre sustentar a sua decisão depois que você já tomou a decisão, beleza? Vem comigo que vamos direto ao ponto hoje. Falamos nos vídeos anteriores sobre o princípio da distribuição da energia infinita e a corrupção desse princípio. E basicamente é o quê? A energia infinita, o universo, Deus, Logos, tem uma distribuição na qual ela é uma fonte eterna. Se você canaliza essa fonte eterna para outras pessoas de modo que isso dê frutos, você se tornando uma espécie de torneira da energia infinita, então você está adequado no princípio. Caso contrário, se você busca apenas para você, essa energia, se você busca a bênção apenas para você, é uma corrupção desse princípio. E aí, conforme essa corrupção aumenta, o esforço aumenta e o resultado diminui. E é lógico, né? Isso acaba sendo algo inevitável, e num sentido assim macrocósmico falando, tá? Talvez possa não parecer para você que me fale assim, mas Carbone, tem gente que tem corrupção e está aí se dando bem. Calma, meu jovem, que o buraco é muito mais embaixo, beleza? Bom, esse é o resumo, tá? Até esse momento, desse slide apenas, mas tem muito mais. Porque como é que você vê se você realmente está fazendo com que a sua vida tenha uma distribuição de energia infinita para outras pessoas? E aí é o primeiro ponto que vamos abordar hoje aqui é a sua fala. Isso é um ponto muito, muito importante. Não dá nem para frisar o quão importante é. A sua fala, aquilo que sai da sua boca, sai para edificar ou para destruir? As suas palavras, elas enaltecem ou elas criticam? As suas palavras, a sua língua, ela é afiada e corta para qual sentido, digamos assim? Será que você simplesmente abre a boca para criticar, ou para depreciar, ou para usar de humor cáustico, sádico, sarcástico e por aí vai? Será que aquilo que você fala não agrega em nada, mas apenas deprecia? Será que as suas palavras, elas têm mais um sentido de, sabe, fazer pouco caso? Será que você reclama mais do que você faz? Será que você se deixa levar pelo espírito da reclamação quando o dia está difícil para você? Será que você reclama do calor, por exemplo, quando está calor ou muito calor? Será que você reclama ao invés de você falar algo que frutifique no coração das outras pessoas? O primeiro ponto para a gente analisar hoje, e isso tem muito mais para ver além disso, é como é que as suas palavras edificam as coisas na vida das outras pessoas. E perceba que é mais difícil você edificar do que você destruir, concorda? É muito mais fácil você pegar um copo, tacar no chão ou derrubar por acidente e quebrar, do que você construir um copo. É mais fácil você demolir um prédio do que você construir um prédio. É mais fácil você destruir com as palavras do que você edificar com as palavras. É mais fácil você criticar do que você elogiar. Você precisa fazer um esforço mental, você precisa, digamos assim, buscar na tua mente o que você deve elogiar. E qual área da pessoa você vai elogiar, você precisa ter um esforço cognitivo para isso. Ao contrário do que uma crítica. Criticar é fácil, está sempre evidente ali alguma coisa que não está perfeita. Então sempre vai existir uma fonte de crítica, sempre. E aquele que critica sempre busca o caminho mais fácil, porque o elogio é o caminho estreito. E você elogiar quando poderia criticar é um esforço ainda maior que lhe dá frutos ainda maiores. Primeiro, pelo princípio do esforço, tudo aquilo que vem com esforço é mais duradouro e tudo aquilo que vem fácil tende a ser menos duradouro. Aquela ideia do vem fácil, vai fácil. Segundo, quando você busca, ao invés de criticar uma pessoa, elogiar, você está se recondicionando mentalmente e neurologicamente, e você está
também segurando as rédeas do teu cavalo emocional e buscando um caminho mais virtuoso do que um caminho mais complacente. A crítica é a complacência da preguiça. A crítica é a complacência da preguiça. Mais uma frase boa aqui para você deixar registrado. A crítica é a complacência da preguiça. Como assim, Carbone? A preguiça, ela tem uma complacência. A complacência do espectador. A complacência. O que é complacência, Carbone? Complacência é você ser permissivo com o fracasso. Basicamente, é você ser permissivo com coisas ruins, com as ervas daninhas no teu jardim, é você ser permissivo com coisas que você, se desse um esforço a mais, um capricho a mais, um zelo maior, você conseguiria resolver. Mas a complacência, ela é como se fosse um vírus e vai infectando aos poucos a vida de quem não tem o comprometimento, a decisão com o caminho difícil. E é uma decisão que deve ser reforçada constantemente. E esse reforçamento, digamos assim, passa também pelo que você fala, passa também pela sua boca. E veja que, e aí é um tópico um pouco mais polêmico, se você, através da tua boca, profere profanidades, digamos assim, você se afasta do caminho virtuoso com o verbo. Veja que o verbo não tem esse termo, verbo logos, e, enfim, logos no sentido de verbo, não é à toa. O verbo tem a ver com aquilo que você consegue construir, edificar com a tua energia. E não só com o ar passando pelo teu corpo, mas a modulação desse ar com a tua língua e com a vibração das cordas vocais. E também com a contração do teu diafragma. Olha quanta coisa tem a ver na hora de você construir alguma coisa. Agora, se você pega esse dom, essa bênção, essa habilidade, e você só usa para criticar, para falar profanidades e para falar palavrão o tempo todo, o que você acha que você está fazendo com uma habilidade, eu diria até um dom que todo mundo tem, que é o dom de falar, não só o dom da palavra, mas o dom de poder falar. O dom da palavra poucas pessoas têm, mas o dom de falar todo mundo tem. Agora, veja como as pessoas estão utilizando esse dom. Quantas pessoas falam palavrões a rodo? Quantas pessoas falam profanidades sem se dar conta e acham legal? E aí sempre tem as desculpinhas, né? Não, mas é catártico. Não, mas quem fala palavrão é mais honesto. E por aí vai um monte de outras muletinhas que as pessoas costumam falar para justificar a complacência que elas têm. Então as pessoas costumam utilizar da complacência como uma espécie de revestimento virtuoso. Não, mas quem fala palavrão o tempo todo é mais honesto, é mais sincero, não tem travas na língua. Né? Quando, na verdade, o fato de não ter travas na língua é porque a pessoa é indisciplinada. Porque é claro que é mais fácil você falar palavrão, porque o palavrão tem uma energia catártica, tem uma energia destrutiva. E da mesma forma que você pode socar um saco de pancadas para descarregar a tua raiva, e você pode quebrar coisas para descarregar a tua raiva, você também pode falar palavrões para descarregar a tua raiva. Mas adivinha só, a energia é destrutiva da mesma forma. Se você, ao invés de pegar essa energia, refinar e construir alguma coisa, ao invés de destruir, parabéns, você fez algo muito melhor e superior do que a destruição. Não precisa de conhecimento especializado para você destruir. Qualquer pessoa consegue destruir qualquer coisa. Agora, poucos são os que têm a habilidade, o conhecimento e o entendimento para construírem alguma coisa nova. Portanto, se você quer mudar radicalmente o destino da tua vida, mude o que você fala. E não só deixar de falar palavrão, deixar de destruir, mas começar a edificar com as tuas palavras. Começar a elogiar com as tuas palavras, a reconhecer os outros com a tua palavra. E talvez você pode pensar assim, nossa, mas eu acho que o outro não merece esse reconhecimento. Vou te contar uma coisa. O ego nunca vai achar que o outro merece o reconhecimento, mas sempre vai achar que o ego merece o reconhecimento. Você sempre vai achar que você merece reconhecimento e o outro não merece tanto assim. Mas quer saber de uma coisa?
você reconhecer outra pessoa vai te fazer melhor do que você ser reconhecido. Anota isso. Você reconhecer outra pessoa vai te fazer melhor do que você ser reconhecido. Sabe por quê? Quando você abençoa a vida de alguém, você é mais abençoado do que aquela pessoa que foi abençoada por você. Quando você faz o bem para outra pessoa, você ganha mais do que a pessoa a qual você fez o bem. Quando você edifica alguém com as suas palavras, você é mais edificado do que a outra pessoa. Então você pode edificar não por uma questão bajulatória, mas por uma questão virtuosa. Porque existe também uma diferença entre quem elogia como bajulação e quem elogia porque realmente sentiu aquilo. E o fio que discerne uma coisa da outra é o fio da verdade. O bajulador, às vezes, conta mentiras para enaltecer outra pessoa. Agora, quem realmente busca se esforçar para elogiar, precisa, sabe, cavucar, precisa fazer um esforço para encontrar algo verdadeiro para elogiar no outro. É isso que diferencia a bajulação do elogio. O elogio está fundamentado na verdade, a bajulação não. O elogio está fundamentado em algo que realmente aconteceu, algo factual. A bajulação é em opiniões, em impressões, em subjetividades. Tem aquela coisa de, nossa, isso é maravilhosíssimo, aquela coisa assim. E talvez a pessoa só ache legal, mas aí dá aquela enaltecida adicional num sentido bajulatório. Agora, o que é o elogio? É você falar a verdade. Por exemplo, a pessoa fez tal coisa e isso significa muito para mim. Ou seja, você falou uma verdade. Então, quando você utiliza a tua palavra, a tua voz, a tua boca para edificar ao invés de destruir, saiba que você já está muito mais à frente num sentido geral na vida, tá? Independentemente da área de atuação que você tenha. Se você mais constrói do que destrói com as suas palavras, você já no checklist do sucesso, você já dá essa ticadinha aí nessa linha. Ah, eu construo mais do que destruo com as minhas palavras. Você já se aproxima do sucesso. E ao contrário também. Se você mais destrói, se você mais fala coisas negativas do que positivas com a tua palavra, parabéns, você está se afastando mais do sucesso. Portanto, então escolha bem o que vai sair da tua boca. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. E você tem, num segundo momento, pensamento. O vídeo de hoje está denso, tá? Já vou avisando. No segundo momento, você tem pensamentos que são verbais e pensamentos não verbais. Então, a mesma lógica, a mesma premissa que se aplica ao que você fala, também se aplica ao que você pensa. Anota isso. A mesma premissa que se aplica ao que você fala, também se aplica ao que você pensa. Se você pensa mais pensamentos destrutivos do que construtivos, aí você está se afastando do fracasso. Mas do sucesso, no caso. Mas é um afastamento mais sutil do que o afastamento verbal. Então, aquilo que você fala tem mais peso do que o que você pensa? É claro. Você pode pensar num dia enfadonho, que você está com os nervos à flor da pele, você pode pensar um monte de coisa. Mas fazer e falar, aí é diferente. Então, é claro que a palavra falada tem mais peso do que o pensamento verbal, o que não exonera o peso do pensamento verbal, certo? Então, veja que você pode se educar para você construir mais com os seus pensamentos. Isso exige o quê? Um foco cognitivo, um foco de atenção. Como é que eu posso orientar os meus pensamentos para que eles construam mais do que destruam? Se você tem os palavrões falados e você tem os palavrões pensados, e o pensamento não verbal? Como é que o pensamento não verbal pode ser um palavrão? Quando ele busca a destruição, quando ele busca a estagnação, quando ele busca o egoísmo, quando ele busca apenas o hedonismo. Aí é um pensamento destrutivo. Pô, Carbone, como assim? O hedonismo, você está dizendo que é um pensamento destrutivo? Sim. Sabe por quê? Porque o hedonismo busca apenas o prazer para o próprio indivíduo.
Não é um utilitarismo, no caso, que seria uma busca pelo aumento no prazer de todos os indivíduos na sociedade. O hedonismo é egoísta por definição. E, portanto, se você busca os prazeres apenas para você, saiba que isso vai ao encontro à parábola do rico insensato. Colheu fartamente e buscou apenas para si próprio. Buscou apenas abençoar a si próprio, tanto que queria destruir o celeiro dele para construir outro celeiro ainda maior, só para conseguir abarcar mais riquezas. Então veja que você pode ser rico e você também pode ser insensato, e você pode ser os dois. Agora, o insensato não dura com as riquezas. O sábio pode até ser financeiramente pobre, mas o sábio, quando enriquece financeiramente, dura. A riqueza, quando ela é acompanhada da sabedoria, ela é duradoura. E como é que a riqueza é duradoura, acompanhada da sabedoria? Quando os seus pensamentos são sábios. E o que é um pensamento sábio? Um pensamento que sabe, não precisa de muita inteligência. Não precisa de muita inteligência. Pensa assim, se você plantar uma árvore, não só você ou as suas gerações futuras vão usufruir da sombra, mas também dos frutos. E se outras pessoas usufruem dos frutos, outras pessoas podem plantar mais árvores. Agora, se você junta todos os frutos só para você, quantas árvores serão plantadas e quantos frutos haverão depois no futuro? Então, se você guarda o conhecimento só para você, como é que você espera que você aumente em conhecimento? Você vê que é uma questão equilibrada. Você vai aumentar em conhecimento à medida que você aumenta o conhecimento dos outros. É aí que você acaba tendo a torneira, digamos assim, da inteligência e da energia infinitas fluindo na tua vida. Quando você abençoa os outros com o que você tem. Veja que não precisa ser um conhecimento, sabe, suprassumo. Basta ser apenas o conhecimento que você tem. Porque o teu pouco é muito para quem não tem nada. O teu pouco é o bastante para quem precisa. De repente, o pouquinho que você pode dar para o outro, mesmo estando cansado, mesmo estando fadigado, já é excelente para quem precisava só daquela palavra, só daquela ideia. Uma ideia que você disseminar pode mudar a vida de uma pessoa. Pode mudar a tua própria vida. Uma pessoa pode vir a conhecer você por uma ideia que você transmitiu, um vídeo que você postou, uma palavra, uma ideia que você transmitiu, um raciocínio e por aí vai. Isso pode melhorar a vida das pessoas e, consequentemente, melhorar a sua. Você pode ser reconhecido por uma ideia. Você pode ser reconhecido, e aliás, você pode ter um legado construído a partir de uma ideia, que é atemporal, que sobrevive à sucessão dos séculos. Então veja a importância de você cuidar não apenas do que você fala, mas do que você pensa. Então veja que no primeiro nível, no primeiro estágio, você deve ter o controle ou, digamos assim, o direcionamento do que você fala, do que sai da sua boca. Num segundo momento, do que você pensa, do que percorre através da tua mente e do teu espírito. Esse domínio, esse direcionamento, ele deve ser mais construtivo do que destrutivo. Em termos científicos, deve ser mais sintrópico do que entrópico. Carbone, o que é isso, velho? O que é sintropia? O que é entropia? Sintropia é, pensa na areia, você pega a areia, faz lá um monte de coisa e vira um vidro. Isso é sintropia. O que é entropia? Pega o vidro e quebra ele, esmigalha ele até virar areia de novo. Pronto, entropia. Ou seja, sintropia é você reunir inteligência. Entropia é você fragmentar a inteligência. Como é que você fragmenta a inteligência? Vivendo em mentiras, destruindo com as tuas palavras os teus pensamentos. E como é que você reúne a inteligência? Ou seja, desfragmenta a inteligência. É você construindo com os teus pensamentos, edificando com o que você faz, com o que você fala. Ah, Carbone, mas o resultado que eu queria ter ainda não chegou. Calma, meu jovem. Continue edificando, porque se Roma não foi construída da noite para o dia, também o seu sucesso vai levar um certo tempo. Agora, saiba que, por você edificar na rocha, o sucesso é duradouro. E as pessoas que edificam na areia têm um sucesso mais efêmero.
Tanto é que é mais rápido você construir uma casa sem alicerce do que você cavar fundo para construir o alicerce para sustentar a tua casa. Fez sentido o que eu estou falando para você? E eu digo que também, além disso, se você quer sustentar a tua decisão, edifique mais, cada vez mais, com as tuas palavras e os teus pensamentos. Isso vai criando um efeito retroalimentativo, um feedback. Você vai cada vez se acostumando mais a edificar do que a depreciar, do que a destruir. E esse acostumamento, esse hábito, vai te aproximando de pessoas que também edificam. E adivinha o que acontece? Quando você, um edificador ou uma edificadora, se aproxima de outras pessoas que também são edificadoras, você é edificado como consequência. Fez sentido esse vídeo para você? Compartilha, curte aí, posta nos comentários o que você achou e eu vejo você no próximo vídeo.